Agora, o que acontece com a pessoa logo depois de uma experiência traumática? Uma das coisas que nós observamos são as vivências repetitivas. Quando a pessoa começa a ter como que a repetição na sua cabeça daquela experiência, tentando dar um sentido, encontrar uma acomodação para essa experiência. E isso vai acontecer por meio de ações restaurativas. Como, por exemplo, a pessoa pensar: poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse agido daquela outra maneira, quem sabe isso não teria acontecido. Então, por meio da repetição dessa vivência, dessa experiência de diferentes formas, a pessoa tenta encontrar algum tipo de controle sobre o que aconteceu e um significado, bem como uma participação. Quando eu digo se eu tivesse feito isso ou se eu tivesse agido dessa outra maneira, o que eu estou dizendo é: eu estou tentando não me sentir impotente diante do ocorrido, e sim de imaginar que por ter uma responsabilidade, eu poderia ter uma ação e ter uma participação. Quem sabe se eu tivesse feito algo, se eu tivesse dito algo, o que faltou ser feito? O que faltou ser dito para que essa experiência tivesse um desfecho diferente? E, eventualmente, assimilar essa experiência vivida por meio de uma mudança de expectativas. Porque à medida que o tempo passa e a experiência vai sendo repetida na cabeça da pessoa, é como se aos poucos fosse chegando uma consciência de que o mundo já não é mais aquele mundo que eu imaginava ser. Que talvez eu não possa mais confiar nas pessoas como eu confiava, ou que o mundo não seja mais um lugar tão feliz e seguro como eu imaginava que fosse. E, portanto, eu preciso ajustar as minhas expectativas no daqui para frente. De agora que eu perdi a minha ingenuidade, eu vou ter que agir com esse mundo de uma forma diferente, mais preparado para essas adversidades. Então, nós, quando vamos estudar o trauma, nós podemos empregar, além do critério de exclusão, o que é considerado trauma e o que não é considerado trauma, essa perspectiva mais longitudinal, de que com a passagem do tempo, a maneira como o cérebro lida com a vivência traumática se modifica. E nós podemos estudar as pessoas, os pacientes, nesses diferentes segmentos, nesses diferentes momentos. E que o trauma, portanto, não é algo estático. Aconteceu uma vivência traumática e o paciente fica traumatizado igual para sempre. Mas que há uma dinâmica, uma mudança na maneira de se reagir a esse trauma, que vai representar diferentes repercussões cerebrais. Quer dizer que o cérebro se modifica também ao longo do tempo como resultado desse insulto vivenciado. Portanto, quando nós pensamos nesse andamento temporal, nessa passagem de tempo, a primeira reação a uma experiência traumática é chamada de reação aguda ao estresse. Essa é uma reação de choque psíquico e que dura de poucos minutos depois do evento ocorrido até em torno de 3 dias, de 3 a 30 dias, vai ser considerado como uma reação aguda a estresse. E é uma reação, portanto, transitória àquela vivência traumática. Ela é caracterizada por reações muito fisiológicas, muita sensação física, por sensação de atordoamento, de hipervigilância, de oscilação emocional. E algumas dicas interessantes a esse respeito, quando nós pensamos em termos de tratamento e de consolidação da memória. Quer dizer, como é que o cérebro vai lidar com essa memória no curto prazo? Primeiro vai tentar ajustar essa vivência à biografia da pessoa e ver a capacidade de enfrentamento ou do nível de vulnerabilidade diante do ocorrido. Isso significa que essas primeiras horas são críticas
para decidir se a pessoa vai seguir por um caminho mais adaptativo, que é justamente levando em conta essa reação provisória, ou se essa experiência vai evoluir para um transtorno de estresse pós-traumático, que resulta da incapacidade de resolução mais imediata. Uma dica até a esse respeito é que se a pessoa, por exemplo, passou por uma experiência traumática e, por vezes, aconselha-se a pessoa a beber, tomar um ansiolítico, a dormir, mas as pesquisas em neurociência sugerem que o ideal é a pessoa não dormir logo depois de uma experiência traumática. O ideal é ficar com aquilo realmente repetindo na cabeça até a exaustão, porque apesar dessa repetição, existe menor risco de consolidação dessa memória numa memória de mais longo prazo. Portanto, o ideal é sofrer quando se é razoável sofrer. Curiosamente, aquelas pessoas que têm uma reação mais tranquila, mais pacífica, mais aparentemente controlada diante de algo dramático, são justamente aquelas que vão ter como que uma bomba de efeito retardado e desenvolver um quadro de estresse pós-traumático, em contraste com alguém que tem uma reação proporcional ao evento. Então, se o evento é desesperador e a pessoa se desespera, essa é a resposta esperada nesse momento. Algumas das reações esperadas para esse quadro são as reações ligadas à intrusividade, a repetição do evento, a pessoa não consegue tirar aquilo da cabeça, ter pesadelos. É até curioso a gente entender isso, que o pesadelo nada mais é do que um sonho que não chegou ao seu final. Nós já sabemos que sonho é uma forma de elaboração da experiência perturbadora. Isso desde a psicanálise, né? A interpretação dos sonhos. Os sonhos estão tentando dar um sentido a uma vivência específica da pessoa. E quando a pessoa tem um pesadelo, isso quer dizer que essa experiência não é significada de uma forma apropriada, né, pelo cérebro. É como se o cérebro não desse conta de chegar ao fim dessa simbolização. E a vivência, portanto, é abortada. No caso de crianças, é comum que haja uma brincadeira ou repetição da experiência traumática no jogo, no desenho, que são formas de tentar administrar essa experiência perturbadora da melhor maneira possível. Em vez de a criança se sentir simplesmente uma vítima daquela situação, se ela consegue trazer para uma folha de papel ou distanciar um pouco por meio dos brinquedos, isso já é uma tentativa do seu cérebro de lidar com essa experiência tão desconfortável.